Quando existe, né, esse histórico de manifestações de alguma consagração que é feita, com o exorcismo da criança no momento, da pessoa que está manifestando, existe uma quebra dessa consagração? Existe uma oração específica? Como funciona? Então, a primeira ideia é, normalmente, as crianças nunca são muito atacadas, mesmo que sejam atacadas extraordinariamente em criança. As pessoas o que relatam é, quando eu tinha 5 anos aconteceu isso, mas é sempre uma coisa meia pontual. À medida que vão crescendo, e sobretudo se vão envolvendo um pouco com o oculto, aí é que se manifesta com mais força. Portanto, a boa notícia é raro, eu não lembro de ter uma criança muito mal. Sim. Mas tive alguns casos de crianças leves, que se resolveram rápido. Que bom. Agora, o que acontece nestas famílias, às vezes é, quando eu rezo por um e esse fica bom, passado uns anos, outra pessoa da família começa a ter problemas, não é? Não é obrigatório, não é que se um fica bom, mas é toda uma família que tem várias histórias e, como eu digo, e normalmente está alguém que esteve bem envolvido. Por exemplo, eu tive um caso muito pesado de uma moça que era filha de um bruxo bem de magia negra. Então, era tudo muito estranho, não é? A irmã dela estava bem, não precisava de exorcismos. A mãe dela, a mulher do bruxo, estava bem. O pai morreu e nunca tive um caso com tanta coisa estranha. Na casa onde ele viveu, os animais se suicidavam. Meu Deus. É uma coisa que não acontece. Uhum. Pintainho nascia morto. É um montão de coisa estranha, né? E essa jovem estava muito mal, tão mal, nunca também aconteceu para mim. Eu tinha, por exemplo, uma medalha, Nossa Senhora das Graças, ela chegava, e estava bem, e eu dizia, ofereço-lhe, e ela não conseguia receber a medalha. Já tinha o ataque ali, na hora, não é? Pronto, então, isto para dizer, os pais têm também uma autoridade espiritual sobre os filhos, que funciona para o bem e para o mal. Os pais são um canal da bênção de Deus, abençoam os filhos e a bênção de Deus passa, né? Logo no batismo tem, e os padrinhos também, mas quando é para amaldiçoar, quando é para consagrar, também é muito forte e é difícil de resolver, são dos casos mais lentos de resolver. Tive outro caso, por exemplo, de uma jovem que a mãe queria ter um rapaz e quando descobriu que estava grávida era uma filha, e então ela rejeitou aquela filha. Foi a tia que teve que educar aquela filha e essa moça precisou de muitos exorcismos para ficar bem. Não é? E depois, além da questão espiritual, diabólica, também tinha a questão da cura interior, não é? De ter sido rejeitada pela mãe, etc. O demónio também aproveita muitas feridas afetivas para digamos assim, para fortalecer o seu domínio sobre aquela pessoa. E por isso, no caminho de libertação, é também um caminho de cura interior para ver se essas brechas estão bem fechadas, se já perdoou, etc, etc, etc. Porque senão, se ficar o ressentimento, se ficar o ódio, ele se agarra nisso. Não é? Sim. Pronto, portanto, isto para dizer, acontecem estes casos, são raros, são tristes, porque é contra a natureza alguém fazer mal aos filhos, não é? Sim. É muito contra a natureza, mas produzem efeitos depois difíceis de resolver. Mas com a graça de Deus se resolvem, não é? Pronto. Que bom. Graças a Deus. Nós temos tempo para mais uma pergunta aí. Vamos ver o sortudo. Bora lá. Olá, tudo bom? Sua benção, padre, boa noite. Me chamo Matheus José, sou aluno do curso técnico de Rádio e TV no Instituto Canção Nova. E a minha pergunta é, quando a pessoa está possuída, ela mostra indícios de aquela coisa exagerada que uns dizem, sabe? Ou quando mostra em filmes? Ou chega a ser de maneira mais discreta, a pessoa vive a vida naturalmente, mas mostra indícios que está possuída? E se é de maneira discreta, tem alguma maneira de como identificar? Certo. Então, as pessoas também, os filmes não ajudam. As pessoas pensam que a pessoa possuída está 24 horas por dia possuída. Não é verdade. A pessoa faz uma vida bastante normal, mas à medida que... Depende dos casos. Há pessoas que já não fazem uma vida muito normal, já não consegue trabalhar, já não consegue sair de casa, quer dizer, o demónio vai massacrando aquela vida,
Mas no sentido que está lúcida, consegue conversar, conseguia estar aqui sentada do nosso lado e não acontecia nada. Onde se manifesta, sobretudo, é em contacto com as coisas sagradas. Então aí o demónio não suporta a presença de Deus. Tudo o que é santo incomoda o demónio. Portanto, se a pessoa vier num encontro na Canção Nova, vai ter manifestação. Se for na missa, se for no cemitério, que é um lugar sagrado, essas pessoas normalmente, eu pergunto se têm ido à missa, quando vêm pelas primeiras vezes, não é? Se fez o crisma e tal, e elas às vezes dizem, padre, eu não posso ir à missa, porque se eu entrar na igreja eu já tenho ataque, não é? Ou são ataques que os outros não veem muito bem, mas que ela sente muito, dor inexplicável na cabeça, vontade, agonia, né? Tem que sair daqui rápido. Portanto, o demónio tenta não dar nas vistas, mas afastar as pessoas das coisas sagradas, porque o contacto com tudo o que é de Deus nos liberta. Portanto, se ela se confessar, se ela for à missa, se ela rezar o terço, ela, por exemplo, muitas destas pessoas não conseguem rezar o terço. Começa rezando e começa tendo manifestação. Portanto, e fora disso, ela tem uma vida aparentemente normal. Portanto, é um pouco isso. Então, os ataques, as manifestações, é que normalmente nos abrem os olhos pela primeira vez. Tem outros factos estranhos que nos ajudam a perceber que é espiritual. Estas pessoas normalmente sentem-se mal, têm dores, e então vão no médico, fazem exames, e não encontram nada. Né? E às vezes são coisas bem concretas. Sinto uma dor no coração, como se estivessem furando. Né? Então faz todos os exames que existem ao coração e não tem nada. Não, ou no estômago, ou na cabeça, ou no pescoço, como se me estivessem esganando. Faz exame, não tem nada. Às vezes mandam-nos para os psicólogos e para os psiquiatras. Aí também acontece uma coisa estranha, que é, não reagem à medicação de um modo normal, reagem de um modo atípico. Por exemplo, e às vezes até tem algum caso, não é muito frequente, em que as pessoas têm os ataques na frente dos psiquiatras. Por exemplo, uma pessoa que tinha vários ataques de fúria e coisa, ele está dando uma medicação muito pesada à pessoa, quase que não devia estar de pé. E às vezes tem os ataques na mesma, à frente, e o médico diz, isto não é possível, não é possível. Então, tudo isso são indícios de que existe aqui alguma causa que não tem explicação natural, que é da outra ordem, é numa ordem espiritual. Né? Entendi. Mas eu diria que a aversão às coisas sagradas é o sinal, é o sintoma menos ambíguo. E para chegar a um discernimento com certeza, o exorcista não deve só considerar um aspecto, deve depois falar com a pessoa e ver se existe mais indícios. Quando é caso espiritual, é sempre um quadro de sintomas. A pessoa também adivinha coisas que não tem como conhecer, a pessoa tem sensibilidade nos lugares, sente que aqui, como eu dizia, no cemitério sente mal, no outro sítio sente bem. Então, tudo isso são indícios. Se calhar só se manifestou por uma coisa, mas quando a gente vai perguntar, há mais outras coisas, e então isso forma um quadro típico dos distúrbios diabólicos extraordinários. E isso é que o exorcista precisa de perceber para poder